Oi, turma, tudo bem com vocês? Quarto ano, aula 2 de matemática, módulo 2. Os números e suas ordens. O sistema de numeração decimal é de base 10. Ele é composto, então, por 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? É um sistema posicional, mudando de valor de acordo com a posição que ele ocupa no número. Utiliza o número 0 para identificar que naquele local não há referência de nenhum valor. Então, vamos lá. O rio mais longo do Brasil, situado totalmente no território nacional, é o Rio São Francisco. Então, o maior rio que tem é o Rio São Francisco. Ele nasce lá em Minas Gerais e acaba lá no Oceano Atlântico, deságua no Oceano Atlântico. O percurso dele tem 2.863 quilômetros. Esse número é da ordem da unidade de milhar, tá? Então, ele tem unidade, dezena, centena e milhar, tá? Observe no quadro de ordens como lemos e qual o valor de cada algarismo dele, tá? Então, aqui, ó, 2.863. Então, ele tem 3 unidades, 6 dezenas, 8 centenas e 2 unidades de milhar, tá? Então, quantos algarismos ele tem? Ele tem, ó, 1, 2, 3, 4 algarismos, ó. Então, 2.863. Quantos números ele tem? Então, ele tem 1, 2, 3, 4. Então, ele tem 4 algarismos, tá? Quantas ordens ele tem? Ó, a ordem da unidade, da dezena, da centena e da unidade de milhar. Então, ele também tem 4 ordens, tá? Qual é o algarismo da quarta ordem? Da quarta ordem aqui, ó, é o número 2 que tá? Então, na quarta ordem é o número 2. E qual que é o valor? 2.863. Então, ele vale 2.000, tá? Presta atenção na aula de hoje, tá? Qual é o algarismo da ordem da dezena? Ó, unidade, dezena. Qual o número que tá na dezena, gente? É o número 6, tá? Então, vamos por aqui, ó. Número 6. Qual que é o valor? 2.863. Então, 6 vale 60. Qual é o algarismo da terceira ordem? Ó, primeira, segunda, terceira ordem. Quem tá na terceira ordem é o número 8, tá? Então, vamos por aqui, número 8. Quanto que vale o número 8 aqui, ó? 2.800. Então, o número 8 vale 800. Qual é o algarismo da primeira ordem? Ó, primeira ordem, esse daqui, ó. Qual que é o número que tá na primeira ordem? É o número 3. E quanto que ele vale? Ele vale 3.000 mesmo. 3 mesmo, ó. 2.863. Então, o algarismo 3 vale somente 3 mesmo, tá? Vamos por 0,3 que é melhor. Tá? Então, vamos lá. Exercício 3 agora, ó. Decomponha os números, ó. 2.863, então ele tem 2 unidades de milhar, mais 8 centenas, mais 6 dezenas, mais 3 unidades. Agora o número 1.756. Então, ele tem 1 unidade de milhar, 7 centenas, 5 dezenas e 6 unidades. Então, 1.756, eu tenho 1 unidade de milhar, 7 centenas, 5 dezenas e 6 unidades. 652, eu tenho 6 centenas, 5 dezenas e 2 unidades, tá? O número 6.891, ó, vou explicar para vocês, ó. Deixa a professora abrir uma página aqui, ó. Então, o número 2.000, peraí, vamos aumentar aqui, tá muito fino. 2.863. Então, ó, unidade
dezena, centena e unidade de milhar. Então, ele tem, ó, 3 unidades, 6 dezenas, 8 centenas e 2 unidades de milhar. É isso que a gente está fazendo, então, aqui nesse exercício, tá? Então, o número 6.891, ó, 6.891. Vamos colocar aqui, ó, de novo para vocês entenderem, ó, 6.891. Então, eu tenho unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então, eu tenho uma unidade, 9 dezenas, 8 centenas e 6 unidades de milhar. É isso que a gente está fazendo. Então, vamos lá. Eu tenho 6 unidades de milhar, 8 centenas, 9 dezenas e uma unidade. 564, eu tenho 5 centenas, 6 dezenas e 4 unidades, tá? Então, dá um pausa no vídeo e vai respondendo junto com a professora. Depois, vocês vão pegar o livro de matemática aqui, ó, tá? Na página 24 e 26. Página 24 do livro de matemática, tá? Agora vocês vão estar pegando, então, a página 24 do livro de matemática, tá? Nós estamos aqui, ó, na aula 2, tá? Página 24 aqui, então, 24 e 26. Então, vamos lá na 24 primeiro. Escreva a ordem e o valor de cada algarismo. Então, na primeira ordem aqui, ó, primeira ordem é o número 8, tá? Então, aqui, ó, eu tenho unidade, dezena, vamos aumentar aqui, ó. Vamos aumentar, tá muito fino. Então, aqui eu tenho unidade, dezena e centena, tá? Então, aqui na primeira ordem eu tenho 8 unidades. Então, 8 unidades. Vamos aumentar aqui, tá muito pequeno. Muito pequeno ainda. Tá? Então, aqui eu tenho 8 unidades. Na segunda ordem, eu tenho 2 dezenas aqui, ó. 2 dezenas. Então, aqui eu vou escrever 2 dezenas. E aqui na terceira ordem eu tenho 8 centenas. Então, ficou 8 unidades, 2 dezenas e 8 centenas. Agora, o número 217, ó, eu tenho, então, unidade, dezena e centena, tá? Então, aqui, ó, eu tenho, então, 7 unidades, uma dezena e 2 centenas. Então, eu tenho 7 unidades, uma dezena e 2 centenas, tá? Agora, o número 304, ó, unidade, dezena e centena. Então, eu tenho 4 unidades, 0 dezenas e 3 centenas, tá? Vamos para a próxima, ó. Aqui, o livro que a professora pegou para editar, ele estava rabiscado, tá? Então, ó, não foi a professora que colocou esses números aqui, não, tá? Qual é o maior número natural de 3 ordens, ou seja, de 3 números, tá? Não é o 99, não. É qual? De 3 números. O maior número de 3 números é o 999. Tá? Então, coloquem lá, 999. Depois de 999 é o 1000. E o 1000, eles já são 4 números, então não dá. Eu quero só de 3 números, de 3 ordens. Então, o maior número que eu tenho é 999. E qual é o menor número de 3 ordens? É o
Aí tá certo, é o 111, tá? Qual é o menor número natural de 3 ordens com algarismos distintos? Tá certo, é o número 123, tá certo, 123. E qual é o maior número natural de 3 ordens com algarismos diferentes? É o número 987, também tá certo, tá? Então, ficou 999, 111, 123 e 987. Tá bom? Vamos lá para o próximo. Exercício 3, ó. Marina representou um número usando o material dourado. Tá. Esse aqui, então, é o material dourado dela, tá? Então, essa barra aqui, essa placa aqui, ó, se for contar, aqui a gente não vai contar, tá? Mas se for contar, aqui eu tenho, então, 100 quadradinhos. Eu tenho 100 quadradinhos aqui, tá? Então, aqui eu tenho uma centena, aqui é o 100, então aqui eu tenho 100. Isso daqui, então, é a centena. Aqui, se eu for contar, eu tenho 10. Então, aqui eu tenho 10. Aqui eu tenho mais 10. E aqui eu tenho mais 10. Então, isso daqui é a dezena, tá? Então, esse daqui é a dezena. Vamos lá. Dezena. E esse daqui é a centena. Vamos lá apagar aqui, ó. Escrever centena aqui. Deixa a professora apagar aqui certinho. Esse daqui, então, é a centena. E aqui, ó, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho 5 o quê? Unidades, tá? Então, eu tenho uma centena, 3 dezenas e 5 unidades. Então, vamos lá. Uma centena, 3 dezenas, que são 3 barrinhas ali, ó. E quantas unidades? 5 unidades, tá? O número representado foi o número, então, 135. Ele tem quantas ordens? Ele tem 1, 2, 3 ordens, que é a ordem da unidade, da dezena e da centena. Então, ele tem 3 ordens. O algarismo da terceira ordem desse número é, ó, terceira ordem. Qual que é o número que tá? É o número 1 que tá, né? E quanto que ele vale nesse número 1? Ó, 135. Então, ele vale 100. A escrita desse número por extenso é... Então, vamos lá. 135. O sucessor desse número é 135, 136. E o antecessor, o que vem antes de 135? 134, tá? Dá um pausa no vídeo, então, e vai respondendo junto com a professora, tá? Agora, a gente vai pegar a página 26 do livro. Vamos lá, então. Página 26 do livro, ó. Escreva a decomposição desse número aqui, ó. 2.863. Então, aqui, ó, eu tenho 2.000 mais 800 mais 60 mais 3, tá? É a decomposição. Exercício 2 agora. A água tem muitos usos. Além de servir para a produção de energia elétrica, outro uso dela é na produção de alimentos. Por exemplo, na irrigação de plantações, ó, preciso da água para plantar, né? Para dar de beber dos animais, para a indústria, tudo preciso da água, ó. A professora tá até com um copo de água aqui, ó, tomando toda hora, porque falar dá muita sede, gravar aula dá muita sede. Veja quantos litros de água são usados para produzir alguns alimentos e realiza as atividades propostas. Então, vamos lá. Para produzir 1 kg de açúcar, são usados 1.782 litros de água. Gente, é muita coisa, né? 1 kg de açúcar, um pacotinho de açúcar só. A gente usa, então, para fazer, para produzir esse 1 kg, 1.782 litros. Muita coisa. Decomponha esse número, 1.782. Como que eu vou decompor? Então, eu vou colocar 1.000
mais 700, mais 80, mais 2. Fiz a decomposição, tá? Exercício B, ó. São usados 2.497 litros de água na produção de 1 kg de arroz. Então, para 1 kg de arroz, eu uso 2.497 litros de água. Dê a ordem e o valor de cada algarismo, de acordo com a posição dele, e escreva como se lê esse número. Então, aqui ele está pedindo duas coisas. Ó. Primeiro, vamos escrever esse número por extenso. 2.497. Então, eu tenho 2.497, tá? Então, escrevi por extenso, tá? Aqui, ó, tá? E agora ele quer o valor de cada algarismo. Então, vamos lá. Faz aqui nesse espaço aqui, ó. 2.497. Eu tenho, então, faz igual da professora, tá? Pera aí, vamos colocar mais grosso aqui, tá muito fino. Então, eu tenho aqui, ó, unidade, dezena, centena. Faz bonitinho aqui, ó. Ai, pelo computador tão ruim fazer. E aqui, unidade de milhar, o número 2, tá? Deu a ordem e o valor de cada algarismo. Então, aqui eu tenho primeira ordem, vamos lá colocar assim. Então, aqui é primeira ordem, número 7 então é a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e quarta ordem, tá? Então, 2.497 eu tenho uma unidade, 9 dezenas, 4 centenas e 2 unidades de milhar. E aqui eu tenho, no número 2.497, então eu tenho primeira ordem. Não, ficou feio. Então, vamos lá, ó, exercício B. São usados 2.497 litros de água para produzir 1 kg de arroz sem casca, tá? Dê a ordem e o valor de cada algarismo em 2.497 e escreva ele por extenso. Escreva ele como se lê. Então, 2.497. Então, aqui eu tenho unidade, o 7 é unidade, 9 dezenas, 4 centenas e 2 unidades de milhar. Então, é primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e quarta ordem. É assim, então, que vocês vão representar, dê a ordem e o valor de cada número, tá? Desse jeitinho que a professora colocou aqui, ó, vocês vão colocar, tá?
Depois, vocês vão escrever ele por extenso. Então, vamos lá. 2.497, tá? Então, fizemos aqui a letra B. Esse daqui, não sei se precisa ou não, eu acho que não precisa fazer, tá? Essas perguntas dei para a professora de vocês, tá bom? E essa, então, foi a nossa aula de hoje. Um beijo e tchau!